Olá, bem-vindos e bem-vindas ao novo podcast do Poder do Dinheiro. No episódio de hoje vou falar de um passo a passo para uma mente milionária. Sou Eliana Silva, especialista em finanças pessoais e vou ajudar-te a transformar a tua área financeira, impulsionando a realização dos teus sonhos, sem medos, sem ansiedades e sem dívidas. Vamos lá? O livro que vou partilhar contigo hoje é considerada a Bíblia das mentes milionárias. A verdade é que transmite perspectivas completamente diferentes do que a sociedade te ensina. Hoje vou explicar alguns conceitos que acredito serem fundamentais para teres uma mente milionária. A primeira coisa a reter é que a tua personalidade, os teus pensamentos e as tuas crenças são os fatores que determinam o teu sucesso. E todos esses fatores levam ao teu modelo de dinheiro. E o que é o modelo de dinheiro? O modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou modo pré-estabelecido em relação ao dinheiro. Ou seja, os teus pensamentos em relação ao dinheiro conduzem a sentimentos e emoções, e esses sentimentos e emoções conduzem-te a ações, e essas ações conduzem-te aos resultados que tens hoje. Essa programação recebeste no teu passado, principalmente na tua infância, através dos teus pais, dos professores, da sociedade, dos mídia. Todos nós fomos ensinados a pensar e a agir de determinada forma no que se refere a dinheiro. Ou seja, esses ensinamentos transformaram-se em condicionamentos e em respostas automáticas e inconscientes. Daí a importância de perceber os teus pensamentos para reprogramar a tua mente numa mente altamente milionária. Ok? Já tens papel e caneta contigo? Se não tens, já sabes, dá pausa no podcast e vai buscar. Caso estejas a conduzir, ouve-me só, ok? Responda a estas perguntas. Na tua infância, que frases ouvias sobre dinheiro? Sobre riqueza e pessoas ricas? De que forma os teus pais lidavam com o dinheiro? Nunca pensaste nestas questões? Ótimo, tira um tempo para responder a essas perguntas. Se quiseres, podes partilhar comigo nas redes sociais. Vou adorar conhecer a tua história. No livro Os Segredos da Mente Milionária, o T. Harv Eker, que é o autor, mostra como substituir uma mentalidade destrutiva que talvez nem percebas que tens pelos arquivos de riqueza. Ele sugere diferentes modos de pensar e agir que distinguem as pessoas ricas das pessoas pobres. Vou partilhar contigo alguns desses arquivos de riqueza e explicar a minha visão sobre cada um deles, ok? Então, o primeiro arquivo, ele diz: ou controlas o teu dinheiro ou ele vai-te controlar. E é bem verdade. Se tu não sabes para onde está a ir o teu dinheiro, o mais provável é que estejas a gastar em demasia. Eu isso muitas vezes não percebo. O meu dinheiro parece que voa. Isto só mostra que efetivamente não estás a controlar o teu dinheiro. Daí o T. Harv Eker dizer que se não controlas o teu dinheiro, é ele que te vai controlar a ti. Ou seja, e aqui é a minha sugestão para ti, começa a controlar e a perceber para onde estás a permitir que o teu dinheiro voe. Caso contrário, vais viver para pagar contas em vez de viveres para atingir os teus sonhos. Outro arquivo de riqueza é o hábito de gerir as finanças pessoais é mais importante do que a quantidade de dinheiro que tens. Sabes, muitas pessoas acreditam que só quem tem muito dinheiro é que precisa de educação financeira ou que precisa de controlar o dinheiro. Mas não é nada verdade. Eu tenho alunas a receber o salário mínimo e a fazerem transformações nas suas vidas porque aprenderam a gerir o dinheiro. Aprenderam como controlar as suas finanças pessoais e agora têm bem mais dinheiro porque se permitiram aprender educação financeira. Também posso partilhar contigo que tenho alunas a ganharem 4 ou 5 salários mínimos mensais e tinham as mesmas dificuldades que tinham as alunas de um só salário mínimo. Ou seja, estes arquivos de riqueza que o T. Harv Eker partilha no livro é para te transmitir que quer ganhes
1.000 euros ou 10.000 euros de salário, o importante é aprender como gerir o teu dinheiro. Faz essa reflexão. Eu sei que podes achar que já sabes gerir o teu dinheiro ou acreditar que devias saber, mas a verdade é que ninguém nos ensina a gerir o dinheiro. Os teus pais não te ensinaram porque eles também não aprenderam. Nas escolas não ensinam e nem nas universidades. Por isso, permite-te aprender, permite-te transformar a tua vida. Aprender sobre finanças pessoais, aprender sobre gerir o teu dinheiro, é como aprenderes inglês, é como aprenderes matemática. Não nasces ensinada. Permite ver o dinheiro como uma competência que deves criar. Ok? E agora, outro arquivo de riqueza que diz: a tua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar a ti mesma, o dinheiro nunca te trará felicidade. Este princípio coloca-nos a pensar, certo? A verdade é que quando eu pergunto qual é a tua motivação para enriqueceres, muitas vezes obtenho respostas como porque quero provar ao meu pai ou à minha mãe que sou capaz e que não necessito dele ou dela, ou respostas como quero enriquecer porque tenho medo de chegar à idade da reforma e continuar pobre. E este tipo de sentimentos efetivamente não te fará feliz. Um porque tens a necessidade de provar algo e o outro pelo medo. E este princípio é para te alinhar com o teu propósito de vida. Ou seja, o que é que tu amas fazer e que farias nem que fosse de graça, de borla? O que é que tu sentes que te traz felicidade e que podes transformar num trabalho? Que podes transformar no teu propósito de vida e assim podes transformar a vida de outras pessoas? Lembra-te, o dinheiro é consequência das vidas que tu vais impactar. O dinheiro não é o teu objetivo, mas sim o teu objetivo é o propósito de vida. Agora posso estar a pensar, Eliana, mas eu não sei qual é o meu propósito de vida. Vou-te dar um exemplo. Eu sou empregada de limpeza e eu pergunto-te, amas o que fazes? E tu dizes assim, sim, eu adoro. Então o teu propósito é ajudar as pessoas a ter uma casa arrumada e assim sentirem-se felizes. O dinheiro é a consequência daquilo que tu fazes ou transformas ou impactas a vida das outras pessoas e não dos teus medos ou aprovação das pessoas. Entendes agora? Outro arquivo de riqueza. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas nem te livrares deles, mas crescer pessoalmente para te transformares maior do que qualquer adversidade. O que o T.R. Becker quer dizer com este princípio fundamental é que para ter sucesso deves aprender com os desafios que vais tendo ao longo da tua vida. Diariamente recebo mensagens a dizer: Eliane, eu tenho este ou aquele problema financeiro, mas a culpa da minha vida estar assim é do meu marido, é do governo, é da minha mãe. E eu não sei como fazer a tantos problemas. Claro, o problema é mesmo esse. É porque estás demasiado focada nos problemas e não nas soluções para os problemas. A tua área financeira está estagnada precisamente porque tu estás a focar nos problemas. Eu vou explicar por outras palavras. Deves olhar para um problema como um desafio e perceberes as lições que podes tirar desse desafio. Daí vais crescer e ter sucesso, porque te tornas maior do que as tuas adversidades. Por isso, quando fores confrontada com um problema, procura as soluções. Combinado? Vai ser muito mais simples, acredita. Agora que já percebes o poder do condicionamento verbal, vou explicar como fazeres a tua reprogramação. Vou relembrar: o condicionamento do teu subconsciente determina o teu pensamento determina as tuas decisões e as tuas decisões determinam as tuas ações e estas os teus resultados. Para a reprogramação do teu modelo de dinheiro, em primeiro lugar, é preciso ter consciência do que te bloqueia. Ou seja,
não consegues modificar uma crença limitadora cuja existência ignoras, certo? Por isso deves estar atenta àquilo que dizes e perceber se é limitador ou não. Exemplo de crenças limitadoras. Imagina que tu acreditas que o dinheiro só traz discussões. Isso é limitador, certo? Só preciso de dinheiro para pagar as contas. Nossa Senhora, então se tu queres viajar ou se queres trocar de carro, isto é limitador, certo? Entendes isso? Imagina que dizes que sou pobre mas honesta. Porquê? Será que não há ricos honestos? Será que não há pobres desonestos? Percebes? Enfim, tantas frases que são ditas e que nos bloqueiam tanto. Eu até tenho o podcast número 3 em que falo um pouco mais sobre estas crenças, desenvolvo mais um pouco este tema. Por isso, vai lá e vai ouvir esse podcast. Não agora, agora vais continuar aqui, ok? Continuando. Em segundo lugar, deves entender, compreender a origem das tuas crenças. Por isso, permite-te aprofundar. Em que momento tiveste esse condicionamento? Acredita que é altamente libertador. Ou seja, se tu percebes que essa crença, quem dizia isto era o meu pai. Eu acredito nisto porque, por exemplo, eu partilhei no primeiro episódio que a crença que eu tinha era que o dinheiro só trazia discussões. Porquê? Porque eu cresci com os meus pais a discutirem. E isto fez com que eu sentisse que o dinheiro só trazia discussões. Por isso, eu me limitei tanto em relação a dinheiro até uma determinada altura da minha vida. Por isso, acredita que isto é altamente libertador. Faz este exercício que tu vais perceber o quanto tu podes te libertar. Ok? Em terceiro lugar, é a dissociação. Ou seja, percebeste a crença, percebeste aquela frase que te limita, o pensamento limitador, e depois percebes que algures no teu passado isso te condicionou. E agora constatas que esse modelo, não é? A forma como tu pensas, isso não é teu. Isso foi, não é? Uma reprogramação que aconteceu. Por isso tens a opção de manter esse pensamento ou de o largar. E entendes que na tua realidade hoje, esse pensamento não te leva em direção ao que pretendes, não é? Em direção aos teus sonhos. Por isso, vais reprogramar. E eu vou-te ensinar como. E por último, o recondicionamento. Ou seja, começares a dizer a ti própria o que realmente tu queres acreditar. Ou seja, vais começar a dizer frases que te são potenciadoras, que te possibilitam crescer. Ok? Eu vou-te dar aqui alguns exemplos que podes repetir diariamente para o teu recondicionamento milionário. Ok? Por exemplo, podes começar por dizer, e tens que dizer com calma, essas frases para começares a colocar no teu subconsciente, ok? Eu vou-te dar aqui alguns exemplos, mas tu podes juntar diariamente outras frases que tu queres colocar que te vão potenciar, ok? Então, vou dizer aqui algumas. Eu tenho mente milionária. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. E eu ajo apesar do medo. E eu foco nas oportunidades, nas soluções, sempre com otimismo. O dinheiro trabalha para mim e multiplica-se. As pessoas ricas focam nas oportunidades. E eu comprometo-me a aprender e a crescer o tempo todo. Gostaste? Agora partilha comigo as tuas reflexões, as tuas perguntas ou até sugestões de temas e podes fazê-lo através das minhas redes sociais. Eu gosto mesmo muito de interagir convosco, que estão desse lado a ouvir, ok? Encontramos-nos no próximo episódio do podcast O Poder Dinheiro. Até lá, conquista a liberdade que só o dinheiro te oferece.